Boa noite, meu irmão, bom dia e boa tarde. Meu irmão, como é bom falar da palavra de Deus e nos dar comunhão. É ela que nos dá fé, é ela que nos dá força, é ela que nos alimenta nosso espírito. Como você todos os dias se alimenta, para ter força dentro do teu corpo, tem que se alimentar da palavra, para ter força no seu espírito, para se manter na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém? Aqui o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 21 de Lucas, estava olhando as pessoas ofertando na casa de Deus. Deus é criador de todas as coisas, das árvores, de tudo que você imagina, que está na terra, que você usufrui, transformando em coisas industrializadas, mas antes de chegar à industrialização, elas pertenciam a Deus, à natureza. E Deus disse, do 10% dos 90% fica com você e os 10% você investe na obra. Deus precisa de dinheiro? Não, lógico que Deus não precisa de dinheiro, mas Ele determinou isso. É um mandamento de Deus, que você sustente a obra dele. Ele deixou essa honra para nós fazermos, sustentar a casa de Deus. Nas tribos, 11 trabalhavam e a outra tribo cuidava da casa de Deus e ela não trabalhava no campo, ela tinha que se sustentar através da prosperidade daqueles que estavam no campo e ele estava orando a Deus para levar a mensagem de Deus àqueles que estavam no campo trabalhando. Então era também tinham direito à sua alimentação e a se espalhar o evangelho, né? Agora, se for fazer mau uso pelo pastor, pelo padre, ou etc., e é isso, não é um problema nosso. É isso aí, nós estamos fazendo a nossa parte. Você não está na igreja para olhar pecado de ninguém. Você está lá para fazer a vontade de Deus e ouvir a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Olha as coisas boas e guardar as ruins você dispensa. Tá? A ruim você larga de lado. Você não é juiz. Você é servo do Deus Altíssimo. O que não está na palavra você complementa. Mas na minha igreja lá só tem oferta, não tem dízimo. Aí eu dou separado, não tem problema. Na minha igreja só tem dízimo, não tem oferta. Eu dou a oferta também separado, que meu compromisso é com Deus. Quanto mais você prosperar, mais a obra de Deus se espalha mais rápida, mais recurso terá a igreja, mais rapidamente essa palavra chegará a todos os homens, para testemunho a todos. Amém? E isso é um dom de Deus para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Então, se ele estava observando a oferta no templo e os dízimos no templo, hoje ele está da mesma forma, olhando e observando. Ele viu que a viúva colocou daquilo que lhe faria falta. Fé é isso. Nós estamos falando sempre nessa tecla de fé. Eu venho nessa sequência de falar nas mensagens de fé, porque a fé é a essência da palavra em tudo, até na salvação. Em tudo você tem que ter fé. Então a viúva veio e colocou aquilo que lhe faria falta. Era 2 moedas, mas faria falta para ela. Os ricos estavam colocando barras de ouro, mas não faria falta algum, porque eles tinham muito. Quando se vai ofertar o Senhor Deus, Caim e Abel ofertaram. Um fez de qualquer jeito, o outro fez das primícias, do melhor. Lá em Malaquias, no capítulo 1, você vai ver que estavam ofertando a Deus, pois com problema nos olhos, doente, e o profeta chama a atenção, diz, olha, vai lá, oferta lá o governador seu, lá, vai lá dar uma oferta para ele, de uma coisa estragada, vê se ele vai ter agrado em ter a sua presença perto dele, se ele vai fazer algum benefício a você. Vai lá, faça isso. E por que você está fazendo isso para com Deus, o Todo-Poderoso? Deus não aceita coisas medíocres, não, meu irmão. Ele sempre vai fazer prova da nossa fé, porque o justo viverá da fé. É aquilo que é impossível de se fazer. Eu não sei nem que igreja você frequenta, estou nem preocupado com isso. O rico, jovem rico que se aproxima de Jesus, ele cumpria todos os mandamentos. Só faltava um para ele ser perfeito. A Bíblia não está brincando, ele cumpria mesmo. A gente não está nem perto disso, de cumprir os mandamentos de Deus. Só faltava um para ele ser perfeito, Jesus disse. Qual? Jesus viu nele o amor ao dinheiro. O dinheiro é mamon. Tem pessoas que é apegada. Se passou a falar de oferta, ele vai embora, nunca mais volta na casa de Deus. Porque ele está apegado ao outro Deus, entendeu? Quando você está com Deus, você desapega de tudo. Jesus disse, vai lá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aí você será perfeito diante de Deus.
Mas a Bíblia, mal sabia ele que a Bíblia também promete, se ele tivesse feito isso, a Bíblia mesmo promete que você receberá 100 vezes mais em vida, depois da vida eterna, tudo que você fizer pela obra de Deus e pela vontade de Deus, entendeu? Tudo você recebe em dobro aqui na terra, tudo que você fizer, você não tem como se gloriar diante de Deus de nada que você fizer para Deus, entendeu? Não tem, ele não fica devendo nada a ninguém. Então, aquele jovem, se tivesse ouvido a voz de Deus, quando Jesus fala que o rico não entra no reino de Deus, é porque o rico confia no mamon, dinheiro. Ele não confia em Deus. Não é que o rico é que seja pecado você rico, porque a Bíblia diz que toda riqueza e toda glória é de Deus. Tudo é de Deus. É Deus que enriquece. O Abraão que enriqueceu foi Deus. Deus, ele não quer ser todo rasgado. Imagine ser dono do ouro, da prata, tudo aqui é de Deus. Ele vai querer você todo rasgado, você vai ter dificuldade na vida, lutas, vai ter. Mas Deus quer o melhor para você. Deus diz que se você der ouvidos a Ele, você vai comer o melhor dessa terra. É Ele que fala em Malaquias, é um lugar que Ele manda provar Ele, fazer prova de ministro. O que é provar Deus? É quando você não é fazer a oferta de qualquer jeito, não é colocar o dízimo de qualquer jeito. Em primeiro lugar, você já separa o dízimo e a oferta. E é o melhor, aquilo que te coloque nas mãos de Deus. Eu não sei nem que igreja que você frequenta. Mas eu estou explicando a Bíblia. Se você não é para agradar ninguém, estou explicando o que Deus pensa. A verdade. Depois, se você quer discutir comigo, me mostra outra coisa aqui na palavra dele. Que tudo que você vai fazer para Deus, você tem que se colocar na mão de Deus, tem que ser por fé. É aquilo que te trará uma aflição, porque você vai se colocar na mão de fé, é isso. É se colocar na mão de Deus. É uma coisa impossível de se fazer. Aquela viúva veio e colocou o sustento dela ali. A viúva de Serepta, quando Jesus prega, que os judeus que até depois matá-lo, que ele fala a respeito de Naamã e da viúva, ele fala assim, por que Deus não veio abençoar o povo de Deus? Foi fora do evangelho praticamente, né? Porque o povo de Deus naquela época eram os israelitas, seria as pessoas que seguem a Bíblia hoje, né? Que se diz evangélicos, ou cristão, na verdade, né? Cristão é o que vive a palavra, seja católico ou evangélico, que vive a palavra de Deus é cristão. Mas naquela época é como que Deus pegasse e fosse abençoar um cara que não era cristão, um ateu. Por quê? Porque ele viu fé no ateu que não viu nos cristãos daquela época, que eram os israelitas. Foi lá fora, na viúva de Serepta lá e disse assim, olha, ela só tinha um pouquinho para comer e morrer. O profeta chega lá e diz assim, faz a comida primeiro para mim. E como é que ela faz a comida primeiro para ele e o filho dela? E ela creu na palavra de Deus e fez primeiro para o profeta. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele está olhando a oferta que você vai dar na igreja, de que forma que você vai dar. É aquilo que está sobrando, é a moedinha que está sobrando, não importa o valor, mas é aquilo que te coloque na mão de Deus, entendeu? Que você mostre a grandiosidade de Deus. Você não vai até um rei de mãos vazias, você vai levar um presente para ele, para agradá-lo. Aquilo ali vai ser usado pela igreja, para evangelizar, para salvar vidas. Tive uma pessoa próxima de mim que foi lá e colocou 45 mil reais lá, pá, entendeu? Aí a pessoa próxima de mim disse assim, pô, você tá louco, você precisa ajudar os mendigos. Eu falei assim, cara, qual que é mais importante? Ele não conhece Deus, ele não sabe quem é Deus, infelizmente. Eu disse, rapaz, você não sabe o que você está falando. Aí que eu fui no final do ano, eu dei uma cesta básica eu dei algumas coisas para algumas pessoas que estavam mendigando. E amanhã, como é que ele vai comer? Só come no Natal? Só que aquele que ofertou lá na igreja, a igreja ensina a pescar. A palavra aqui, rapaz. Eu, quando conheci Deus, eu tinha a sexta série. Deus me deu estudo, me deu empresas. Ai, você tem que buscar Deus por causa disso. Não, não é por causa disso. Quem me prometeu essas coisas aqui, não foi eu que pedi, foi Deus que prometeu na palavra dele, meu irmão. É para você. Prometeu salvação, prometeu cura, prometeu prosperidade, prometeu uma boa mulher, prometeu filhos, prometeu tudo. É Deus que promete as coisas para você. Não sei o que estou falando, não. Agora, se você não fizer prova de Deus nisto, sua vida vai ser aquela miséria de vida. Estou falando agora da vida financeira mesmo, tá? Deus promete aqui também. Quer dizer que Deus não está prometendo isso é mentira. Está escrito aqui na Bíblia. Deus disse, crer em mim comereis o melhor desta terra. Em diversas passagens você vai ver ele prometendo
que ele vai te dar bens mesmo. É verdade isso aí, não é mentira não, está escrito. O maior bem que ele te deu foi a salvação, amém. Mas ele disse que nesta vida você também receberia cura, prosperidade, boa família, saúde. Ele falou que você recebia. Agora nós estamos falando de prosperidade financeira mesmo. Porque se você prosperar, o evangelho se espalha. Quem não quer que você prospere é o diabo. Porque aí o evangelho não cresce, o evangelho não anda. Quanto mais você ofertar na igreja, mais a igreja cresce, mais a igreja evangeliza, mais a igreja libertam pessoas. Porque aquele rapaz, ele ofertou no Natal, o cara hoje está com fome. Agora, quando você oferta na igreja, que leva a palavra de Deus, aquela pessoa dando ouvidos à palavra de Deus, eu conheço mendigos, já vi testemunho diversos de mendigos que hoje são empresários, pessoas transformadas. Você vai vestir a pessoa naquele dia? Amém. Mas você não pode só vestir ela, só alimentá-la naquele dia. Você tem que alimentar o corpo dela e o espírito dela, para que ela saia daquela vida, porque é um espírito de mendigagem que faz a pessoa estar lá mendigando. Você quer fazer uma prova? Vem um dia que me pegar na minha casa, nós vamos lá no mendigo. Se ele não manifestar um demônio, eu pego e como a Bíblia na sua frente. É um demônio que faz o cara estar lá usando crack lá, todo cagado. Então não adianta eu ir lá só dar comida para ele, não. Tem que dar a palavra que vai libertar ele, vai trazer ele, ressocializar ele na sociedade de novo. Vai transformar a vida dele, a família dele não quer ver ele lá, não. Agora é muito cômodo para mim jogar migalha lá para ele, dar um pão para ele lá e vir para minha casa e vir dormir tranquilamente enquanto ele está lá no meio da rua todo cagado. É muito fácil fazer isso. É muito fácil fazer isso. Nós temos que tirar ele da dignidade, como com a palavra de Deus. A palavra de Deus promete isso aqui. Jesus Cristo, quando chegou lá no Gadareno, lá que estava no cemitério todo cagado, Jesus libertou ele. E ele foi lá para a família dele lá. A família ficou feliz. É isso que quando você oferta e dizima na igreja, você ajuda a igreja a libertar as pessoas, a fazer elas conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. Agora não faça de qualquer jeito não, que Deus disse assim, fazer prova de ministro. Foi ele que mandou provar Deus. O que é fazer prova de Deus? Muita gente não sabe o que é fazer prova de Deus. Aí ele dá oferta na igreja e diz que a vida dele continua uma porcaria. Porque não sabe como fazer. Você tem que fazer o melhor de você. É você e Deus. Não é para agradar pastor não, tá? É você e Deus. Não é para mostrar para o outro membro da igreja que você está dando uma bolada, não. É você e Deus. É escondido que sua mão direita dá, sua esquerda não quer saber. Que sua esquerda dá, a direita não pode saber. Aí Deus vai te transformar. Faz o melhor seu. Era aquele dinheiro que eu não podia dar. Eu vou dar aquele dali. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aquela pessoa que ofertou 45 mil, ela recebeu em dobro, tá? Então é uma... Não é isso aí não. Deus conhece seu coração, você não consegue enganar Deus. Ele ofertou todo o coração dele, porque ele acreditava em Deus. Acreditava, não, acredita em Deus. E todo aquele que acredita em Deus receberá em vida 100 vezes mais do que ele fizer, se largar filho, mulher. É a Bíblia que promete isso. Não sou eu que estou prometendo, não. Então, quando você for ofertar, aprenda a ofertar na casa de Deus. Não vai dar calo cego para Deus, que Deus não aceita. Porque a igreja vai usar para a obra de Deus, porque assim Deus o determinou. E assim, se Deus determinou, você tem que fazer. E que Deus sabe que o dinheiro é um mundo de adoração. Porque as pessoas adoram o dinheiro, quando toca nele, ele não quer nem saber de Deus. E Deus também não quer saber dessas pessoas. Porque Deus, você tem que se amar a Deus sobre todas as coisas. Se tiver que dar tudo que eu tenho, eu dou para a igreja, não tem problema não. É assim que funciona. Amém? Porque quando você fizer isso, certeza absoluta, você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você não tem ideia de que... Por isso que eu estou falando, você tem que conhecer a palavra de Deus. Eu sou um evangelista, um homem que ensina a palavra de Deus para que os que estão próximos de mim passem a conhecer a Deus e tenham raiz. Como diz a passagem lá do semeador, tem a raiz, tem a estrutura na palavra. É isso que eu ensino a você ter. E se você seguir ouvindo meus vídeos, você vai aprender muita coisa. Faça isso e Deus vai abençoar a sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ilumine essa mente. Talvez vá criticar, não é para você não, então. Que Deus abençoe a vida de todos, meu Deus. Aquele que está criticando e aquele que não conhece a tua palavra ainda, não sabe o que é ofertar e dizimar. Eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus, que se multiplique 100 vezes mais aquilo que foi ofertado na tua casa, em nome de Jesus. Amém.